salesianos. Salesiano é aquele seguidor de Dom Bosco, né, com as obras. Então Dom Bosco, aos 9 anos de idade, começou a sua história. Por quê? Ele queria estudar. Região da Itália, região pobre da Itália, filho de camponês, a mãe trabalhava na roça para cuidar dele e dos 2 irmãos mais velhos, mas ele queria estudar para ser padre. Mas ele queria ser padre não para celebrar, simplesmente para celebrar, para ocupar uma paróquia, como na Itália, na época. Quem estudava, os padres que estudavam, eram os padres que tinham condições financeiras, tinham o dote, né? Você tinha de apresentar o dote, quer dizer, apresentar a condição financeira, pagar para estudar. Então Bosco era filho de camponês, não tinha condições. Então ele teve uma dificuldade enorme para estudar. Mas o sonho dele aos 9 anos que determinou toda a vida dele. Sonho. Então é muito conhecido, a gente vai falar depois no sonho, né? Que o sonho de Dom Bosco, que ele teve um sonho, ele gostava de cuidar dos jovens. Então Dom Bosco queria ser padre, não para ser pároco, para cuidar de igreja, cuidar de confissões e celebrar só. A condição que ele viu na época de ser padre era para cuidar da juventude. Por quê? Veja na história, a Itália na época, 1815 em diante, na época do nascimento do Dom Bosco, 1820 e 20 em diante, era a revolução, a época das grandes guerras, a época da imigração, o êxodo rural. Os italianos iam para as guerras e os filhos ficavam abandonados nas periferias de Turim, da Itália, de toda a Europa, né? Então, nesse período, ele via incomodado de cuidar daqueles meninos. E ele teve um sonho que alguns falam assim, ele sonhava dormindo ou sonhava acordado, mas ele sonhou acordado, né, dormindo, sonhando, que ele precisava de cuidar dos jovens. Ele gostava dos jovens, gostava de brincar. Ele era mágico, era trapezista, ele fazia de tudo para cativar. Ele tinha uma comunicação extraordinária. Ele comunicava muito bem com os jovens. Mas ele dizia, como que eu vou cuidar desses jovens? Eu sou simplesmente mais um, e talvez um órfão como todos esses outros meus colegas. Nisso ele sonhou em cuidar de jovens. Nesse sonho, aos 9 anos, que ele teve uma visão, ele conta a história que teve uma visão que para ele era Nossa Senhora, a Nossa Senhora Mãe de Jesus, que considera Nossa Senhora Auxiliadora, que mostrou para ele que você deveria cuidar da sua missão. A sua missão é cuidar da juventude. E ele seguiu piamente, seguiu seriamente isso. Então, depois disso, ele conseguiu um padre que era amigo dele, dar uns estudos, dar uma bolsa de estudo. Ele foi estudando com muita dificuldade, mas ninguém entendia. Por que Dom Bosco queria cuidar dos jovens? Você quer ser padre, vai tomar conta de uma paróquia. Por que você quer estudar e cuidar dos jovens? Era tudo em virtude de um sonho. Então. A virtude do sonho. Então, as obras salesianas hoje no Brasil e no mundo, todas elas é função de sonhos de Dom Bosco. Esse foi o primeiro sonho, mas ele sonhou várias coisas. Ele sonhou muitas coisas. E é considerado hoje que todos os trabalhos de Dom Bosco, ele é resultado de sonhos. Que ele sonhava alto, era um homem empreendedor, era um homem de negócio, era um homem de visionário, um homem que visava tudo isso, mas função da juventude. Mas aí ele apostou alto na pedagogia. Apostou alto na pedagogia. Para isso ele se fez padre. Depois de padre novo, ele não quis ficar como era um padre diocesano, né? Um padre diocesano, aquele que é ligado a uma diocese, cuidar de paróquia, mas ele já no início, ele foi desobediente, talvez um padre desobediente. Ele abandonou, se fez padre, abandonou a diocese. Eu assim, eu quero cuidar dos jovens, os jovens abandonados. Então ele ia para as ruas, brincar, fazer mágicas, cuidar dos jovens e catequizar os jovens. Mas nesse processo, na formação dele ainda, ele tinha um irmão que era o seu irmão José, o irmão mais velho, não entendia. Começa a sociedade não entendia por que Dom Bosco, padre, fala Dom Bosco, porque na Itália o padre é considerado como Dom, mas o padre João Bosco, que era o nome dele, João Bosco, como é que o padre João Bosco não entendia cuidar dos jovens, não cuidar da igreja? Mas antes dele se ordenar, o irmão dele mais velho, José, não entendia, falava que ele seria um protetor ou um grande organizador de bandidos, de marginais, pequenos marginais. Por quê? Mas ele fala assim, eu não quero ser mais um camponês como todo mundo aqui. Eu tenho sonhos. Eu quero concretizar o sonho. Não só para mim, mas para a juventude. E principalmente os jovens mais pobres. A juventude é a pobre abandonada da Itália e do mundo. A obra realmente tinha que permanecer. Então, por isso, ele trabalhou com a educação. Então, todo o trabalho dele é voltado para a educação, pedagogia, que fala hoje a pedagogia salesiana. E dentro dos continentes... O Brasil também... O Brasil está envolvido nisso. Então, ele começou não com colégio, não com paróquia, que era um padre. Então, ele foi para uma periferia da Itália, Turim, né, que é o interior da Itália. Ele foi para Turim cuidar desses jovens, mas ele incomodava. Imagina na época, há
E mais de 150 anos atrás, na Itália, que tradicional, a cultura, o padre vestido de batina, de clésima, aquela postura do padre antigamente, você sabe, né, que ele celebrando em latim, um padre ir brincar com jovens na rua. Né? Correr para as ruas, para as periferias. Você diz que padre sim, pároco não. Padre sim, daí padre os salesianos, os padres em geral, não usarem a batina? Exatamente. Por quê? Dom Bosco dizia assim, para você trabalhar com juventude, para você aproximar do jovem, ele era um extremamente pedagogo. Ele era um padre pedagogo. Então ele aprendia essa pedagogia no dia a dia, com o jovem, com convivência. Ele fala assim, ou a batina, ou o clésima, ou camisa mão comprida, isso você distancia o jovem. Principalmente o jovem da periferia. Você fica diferente, né? Fica diferente, distancia, você passa uma autoridade. Então, ele não usar a batina, ele usou batina, porque era norma na época do Vaticano. Ele usou. Então, muitos salesianos no Brasil também, padres, usaram a batina, até pouco tempo. Mas na hora de brincar com o jovem, ele tirava. Mas o sonho dele talvez seria salesianos, seguidores dele, como nós somos hoje aqui. Entendeu? Pessoas, padres, então você vê os padres não usam batina. É um raciocínio inteligente, que é uma forma de você aproximar-se como uma pessoa comum. Exatamente, se aproxima de uma pessoa mais simples, mais humilde, você não pode aproximar aquele poder de autoridade. É claro. Então, o educador que entende o que é educação, ele não fala com o jovem de cima para baixo. Você ajoelha, você senta uma criancinha, você não fala em pé. Sim. Então, toda essa pedagogia, ele sabia. Então, a pedagogia salesiana, ela educa não só em sala de aula, mas é no pátio, na convivência, no jogando bola, é na rua, na sociedade. É lá que o Dom Bosco queria os seguidores dele. Perfeito. Por isso, ele fundou a Congregação Salesiana em 1859 e começou a trabalhar com essa educação salesiana. Aí vieram os seguidores, né? Vieram seguidores. Fortalecendo a obra dele. Exatamente, fortalecendo. Por quê? Ele não queria fundar uma congregação. Dom Bosco não queria fundar a Congregação Salesiana. Mas foi uma necessidade da continuidade do trabalho dele. Ele tinha consciência que ele ia morrer um dia. E como ele cuidava desses jovens, da periferia, ele era excluído, ele estava num bairro, ele fazia encontro, brincava, da catequese, celebrava com os meninos na rua numa semana, num domingo. No outro domingo ele era expulso pelos policiais, pelas autoridades, pela vizinhança, que aquela meninada, aqueles meninos de periferia, lá brincando com aquele padre. Então ele era expulso e ia para outro lugar. E assim, ele era um padre itinerante, ficava todos os domingos em lugares diferentes. Também perseguido, né? E perseguido. Por isso ele sentiu necessidade de ter uma congregação, criar os seus salesianos, seguidores. Para isso ele foi aconselhado a ter uma congregação. Mas antes, como que ele começou essa educação? Com um menino, com um jovem, que chama Bartolomeu Garelli. Sim. É um jovem da periferia da Itália, começou numa história dentro de uma igreja. Ele estava celebrando missa numa periferia, e teve um sacristão lá, que era aquele que ajudava o padre na época, né? Um senhor que ajudava o padre. Ele viu um adolescente desconhecido dentro da sacristia, né, lá no fundo da igreja, e expulsou o menino dali. Achou que o menino era um pivete, um menino que ia roubar alguma coisa ali do padre. Dom Bosco viu o sacristão, o ajudante dele, expulsando o menino ali. Ele falou assim, não, busca esse menino de volta. Eu quero conversar com ele. E falou com o menino, se senta aí, participa da missa, que no final, quando eu terminar a minha missa, eu quero conversar com você. E busca ele, que é meu amigo. Falou assim com o sacristão. Na verdade, não era amigo dele. Não era, porque era um jovem. Então ele conversou, percebeu nesse jovem, começou uma história ali. Então esse foi o primeiro oratoriano, o primeiro educando de Dom Bosco. Perfeito. Muito bem, estamos conhecendo, tendo o privilégio, né, de conhecer um pouco da obra e da vida de Dom Bosco. Vem aí o intervalo e muito mais a gente tem que saber. Espera só um minutinho que a gente volta. Convidados e convidadas mostrando o que pensam a respeito de assuntos que estão na pauta do dia a dia. Toda quarta,
às 21 horas, 9 da noite, com direito à reprise todas as quintas, sempre às 3 da tarde. Continue de olho. A ampliação da pequena central hidrelétrica de Brito da Novelis trará desenvolvimento para Ponte Nova e região e benefícios para seus moradores.